Quarta-feira, 9 de agosto de 2023, às 17 horas e 3 minutos, na Superintendência da Polícia Federal no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos dar início à oitiva do anexo 1, apresentado pela Defesa Técnica devidamente constituída para a celebração do acordo de colaboração premiada do Nacional Rony Lessa, no interesse da investigação de apuro ao homicídio da vereadora Marielle Franco, seu motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chave. A partir disso, nós vamos dar início agora, Rony, à coleta da sua oitiva, apresentando, em linhas gerais, conforme trazido pela sua defesa, a cadeia de mando e a motivação do crime, que aconteceu lá no dia 14 de março de 2018, e todos os seus pormenores. Para iniciar, vou falar que o senhor tem o dever de dizer a verdade, que nesse ato renuncia ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio, e diante disso, o senhor, com a obrigação de dizer a verdade, não pode omitir, suprimir ou mentir deliberadamente, aqui sob pena de rescisão de eventual acordo que nós assinemos no futuro, e com isso, os benefícios que lá eventualmente estejam indicados, o senhor os perderia em caso de rescisão por mentira ou omissão deliberada. Sim. O senhor tem ciência disso? Okay. O senhor está ao lado do seu advogado, devidamente constituído para esse ato, aqui pela Polícia Federal, delegado Guilherme de Paulo Machado Catrambia, com os agentes da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o promotor Eduardo Martins e o promotor Paulo Rabo de Matos, além do servidor Marcelo Sequim. Tudo bem? Ok. Vamos dar início então, Rony. Eu quero que o senhor me diga a origem. Como que começou essa história? O que aconteceu? Eu fui procurado por um amigo meu antigo, Edmilson, policial de Avenida do Macalé. Na verdade, eu tinha contato com ele há muito tempo, a gente sempre estava junto. E eu fui procurado, ele me fez uma proposta, tá, com relação a essa questão em si, né? Ele falou sobre o assunto, ele me explicou sobre as vantagens, sobre o que se tratava, e para saber de antemão se me interessava ou não. Tá? Acho que foi em 2017, eu não sei exatamente precisar mês para isso. Tá? Início do ano? Não. A data eu não tenho como precisar. Primeiro ou segundo semestre? Mas segundo. Exatamente, segundo semestre. Segundo semestre, sim. Tá? Porque a gente tinha contato sempre, então, na verdade, fica difícil, porque a gente estava sempre conversando coisas, né? Então, ele me fez a proposta e eu aceitei. Ele falou que ele ficou de tratar com as pessoas, né? Com as pessoas que realmente eu deveria confirmar, ouvir das pessoas e apertar a mão, simplesmente fechar o negócio. Então vamos dissecar. Qual proposta e que pessoa? Tá. A proposta era matar a vereadora Marielle, tá? E a proposta era que com isso aí nós ganharíamos um loteamento, tá? Eram 2 loteamentos em questão. Um seria deles, dos mandantes, né? Das pessoas envolvidas, e a segunda seria da mão de obra, que éramos nós. Tá? Eu vejo, por um lado, como eu disse anteriormente, não só financeiro, eu vejo uma estratégia política por trás disso. Por quê? Porque eu vou tratá-lo como Macalé, porque era a forma mais fácil que eu sempre tratava e a forma mais fácil de eu falar dele. O Macalé tinha um domínio político, social, em Oswaldo Cruz, que é um bairro muito próximo divisa ali com Vila Valqueire, que vai sair no bairro do Tanque, tá? onde eram as áreas pretendidas. Então, com isso, o Macalé foi escolhido assim como uma peça-chave para aquilo ali. Porque ali eram 1.000 lotes. 500 deles e 500 lotes nossos. Cada lote desse seria vendido, não poderia ser vendido por menos de 100 mil. Isso aí era
um consenso para que não caísse o padrão. Tá? Então, todo mundo, não é qualquer um que paga 100 mil no lote, ninguém vai pagar 100 mil no lote para fazer um barraco. Sim. Tá? Então, para manter um nível, digamos que não favelizado da coisa, até porque a cercania é praticamente toda favela. Tá? Ali tem o Morro do Batormuz, tem a favela da Chacrinha, e ainda tem essa grande área lá verde, uma área de fazenda, e que da onde sairia esse loteamento. Então, nós aceitamos, partimos para o primeiro encontro. O Macalé, ele que tinha o contato com um interlocutor entre os irmãos Brazão, entre Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Tá? O interlocutor deles, a princípio, seria o Peixão. Eu não conheço pessoalmente, eu não sei nem como é a sua estatura, a sua cor, não conheço. Mas esse Peixão, ele segundo o Macalé, ele era um faz-tudo, um homem de altamente confiança, de alta confiança dos irmãos. Muitas vezes eu vou falar Brazão, mas estou falando dos dois, porque eu tive com eles por 3 ocasiões, né? E eles simplesmente, o Domingos fala mais e o Chiquinho não concorda. É uma dupla, um fala mais e o outro só concorda. Então as propostas, nós marcamos esse encontro a primeira vez, o ponto de referência é o Hotel Transamérica, na Barra da Tijuca. Tá? Que eu e o Macalé, por exemplo, a gente se encontrava no Balada Mix, que é uma lanchonete bem próxima à minha casa, e ali na frente do Balada Mix tem várias vagas. Ali tem o Banco Santander, tem o Devassa. Ali a gente deixava um carro e para não ir 2 carros e ia no carro só. E partimos para o Hotel Transamérica, que na verdade eu nem conhecia, eu acho que a gente puxou pela internet, pelo Google. Chegamos, era muito próximo. E logo depois do Transamérica, nós vimos o carro parado, acenaram, paramos numa espécie de um acostamento, bem arborizado, uma coisa, eu não lembro se era um muro ou um muro de pedra, mas é um muro que aparenta ser um muro de um condomínio, uma coisa assim, um lugar até ermo, porque era à noite, acredito que entre umas 20 e 21 horas, se eu não me engano. Esse é o horário, era sempre o mesmo horário. Essas 3 ocasiões foram no mesmo horário, entre 20 e 21 horas. E um local escuro, um local até propício a um encontro assim, digamos que secreto, porque a situação pedia uma coisa dessa. Isso seria muito mais inteligente do que sentar numa churrascaria para tratar sobre um assunto desse. Tá? Então, fomos levados ali, eu fui levado até lá. Eu já conhecia as pessoas há muitos anos atrás, há 20 e poucos anos eu conheço as pessoas. E, como tá, como foi, como não sei o quê. Irmãos que você conhece há mais de 20 anos. Sim. Tá? E nós vamos chegar nesse ponto depois, quando a gente chegar em relação à localização dos terrenos. Porque pessoas em volta dos terrenos, das áreas, são pessoas conhecidas nossas há mais de 20 anos. Tá? Então, lá foi feita a proposta. Tá? A Marielle foi colocada assim como uma pedra no caminho. O Domingos, por exemplo, ele não tem papo na língua. Ele simplesmente fala que ele colocou digamos assim, um espião no pessoal, no partido da Marielle. Tá? O nome desse espião seria Laerte, que é uma pessoa do Rio das Pedras, que depois eu soube se tratar de um miliciano, de uma pessoa responsável por várias atividades da milícia lá. Tá? E essa pessoa, ela traz informações para os irmãos, hein, com relação ao pessoal em si, não somente em relação a Marielle. Aí eu volto antes do segundo semestre. Por quê? Porque algumas vezes o próprio Macalé já tinha me falado sobre Marcelo Freixo, porque o Macalé estava sempre com eles. O Macalé andava a cavalo com eles. Eles são proprietários de um aras, muito próximo onde seria o loteamento Nova Medellín 1, que é o deles. Então, o Macalé tinha acesso a eles direto, estava sempre conversando com eles, sabia mais. E o que a gente pode perceber é que ele falava sempre do Marcelo Freixo, falava do Renato Cinco, falava do... não consigo lembrar o nome do cara. Um outro que foi vice na chapa do Marcelo Freixo.
Tarcísio Mota falava dessa pessoa, e demonstrava assim, um interesse diferenciado por essas pessoas, pelas pessoas do PSOL. Sabe? E essas pessoas em questão, essas que eu acabei de dizer o nome, elas em especial, porque o próprio Macalé já devia ter conversado sobre qualquer coisa, sobre qualquer tipo de represália em cima deles. Por quê? Porque o Macalé falou assim, tem como levantar? Tem. Tem como saber onde mora? Tem, pô. Mas também não passou disso. Mas você fez levantamento dessas pessoas. Fiz, tá? Mas não seguiu adiante. Não passou disso. Já no segundo semestre, quando foi o contato já com a questão da Marielle, o próprio Domingos ele nos revelou o seguinte, que a Marielle ia entrar no caminho, e por informações do Laerte, o infiltrado do pessoal, de que ela teria convocado algumas reuniões, uma reunião com várias lideranças comunitárias, se eu não me engano, no bairro de Vargem Grande ou Vargem Pequena, para aquela área lá de Jacarepaguá. E justamente para falar sobre esse assunto, para que não houvesse adesão a novos loteamentos da milícia. Então, isso foi o que o Domingos passou para a gente, assim, de uma forma rápida, até porque os nossos encontros não duravam mais do que uma hora, em pé, do lado de fora do carro, e de uma forma, assim, rápida, ele conseguiu passar toda a visão da coisa. Então, o que deu para entender é o seguinte, a Marielle vai atrapalhar e nós vamos seguir isso aí. Para isso, ela tem que sair do caminho. Mas aí, em tese, Vargem Grande, Vargem Pequena não tinha nada a ver com os irmãos, com a intenção dos irmãos nesse loteamento, por exemplo. Não. A questão é, a princípio, terrenos. Tá? A questão que ela disse que combateria seriam terrenos, são loteamentos ilegais. E, de alguma forma, ele deixou a transparecer que, principalmente, se fosse os deles. Não necessariamente que fosse em Vargem Grande ou que fosse em outro canto. Não necessariamente em Vargem Grande ou Vargem Pequena. Principalmente fosse deles. Eu não sei se já havia uma animosidade entre eles para que ela pudesse falar isso. Tá? Eu não sei exatamente se isso aconteceu. E como também eu não posso garantir, até mesmo, que o Laerte possa ter enfeitado o pavão. Eu não participei, eu não conheço o Laerte também. Tá? Então eu não sei exatamente se ele estava dando desculpa por ter sido um infiltrado e criando situações. Porque se é um infiltrado, ele tem que trazer novidades, ele tem que trazer informações. Tá? Então, eu particularmente não tenho como dizer mais. O que eu posso dizer é que eu ouvi da boca do próprio Domingos. E acordado com o próprio irmão. Então, quer dizer, eu não acredito que possa ser mentira uma situação dessa, porque ele criaria isso. Simplesmente, eu não acredito. Então, e ele deixou bem claro que o loteamento ia seguir. Era muito dinheiro envolvido. Tá? Na época, ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem. 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. É uma coisa grande, são ruas. Então, na verdade, é um mini bairro. Tá? É uma coisa gigantesca. Então, a gente está falando de muita grana. E na época, como até hoje eu não sei quanto está o dólar, mas era na base de 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Então, isso aí foi um impacto. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa, uma coisa assim impactante realmente. Tá? Aí, resumindo, conversamos, ele disse que a DH estava na mão, que a DH estaria já acertada, que é tudo com ele. E nessa ocasião, o Macalé falou, quando ele afirmou que a DH estava na mão, que a Polícia Civil estava toda na mão, era tudo com ele, o Macalé faz a seguinte observação. Padrinho, se eu soubesse que o senhor tinha esse contato, eu não teria nem sido preso em 2014 para 2015. Ele foi acusado de um homicídio de Oswaldo Cruz. Aí a resposta do Domingos. Negão, você não se comunica? O Rivaldo é nosso. O Rivaldo é nosso. Então, ele é a carta branca. Sem ele, ninguém faz nada. Sem o Rivaldo, ninguém faz nada. Então, ele deixou bem claro
que quando ele falava que a Polícia Civil estava na mão, ele falava de Rivaldo Barbosa. Tá? Ele não falava de outro delegado, nem de um inspetor, nem de ninguém. Ele falava exclusivamente de Rivaldo Barbosa, que automaticamente englobava já bastante coisa, porque ele é um dos idealizadores daquela nova que novo sistema de apuração de crimes, a tal da Super DH que foi criada. Ele é um dos idealizadores daquilo ali. Então, nessa época, eu não sei, não tenho certeza se ele já era chefe de polícia ou não. Eu não tenho certeza se ele já era o chefe ou simplesmente ainda era o chefe das DHs, que já era bastante coisa. Tá? Porque se tratando de um homicídio, você não precisa de um delegado que trate de automóvel. Então, se você já tem o diretor das DHs, eu acho que você já está bem amparado. Tá? Então, eu não me recordo exatamente se ele já era o chefe de polícia ou não. E dentro dessa tratativa, ele deixa bem claro o seguinte, nesse primeiro encontro nosso, que por exigência assim, fundamental, não poderia acontecer nada se não fosse cumprir essa exigência. De quê? De que o crime não poderia partir da Câmara dos Vereadores. Tá? Jamais, em hipótese alguma, poderia sair da Câmara dos Vereadores, ou seja, ela sendo seguida da Câmara dos Vereadores e morrer tendo saído da Câmara dos Vereadores. Teria que ser a partir do endereço que logo depois o Macalé trouxe, que seria o endereço da Rua do Bispo. Mas exigência de quem? Do Rivaldo Barbosa. Exigência do Rivaldo Barbosa. Então, o Domingos te trouxe essa exigência do... Exigência explícita. Ele não economizou que o meu amigo de lá, ou que o meu contato lá... Não. O Rivaldo disse que não poderia ser de outra forma. Tá? Ele foi bem firme nisso. Foi contundente. Então, não é não e não pode porque o Rivaldo não quer. Tá? Então, nós, na verdade, nós sentimos até bastante firmeza pela magnitude da coisa, tá lidando com o diretor da DH. Pô. Se o diretor da DH faz uma exigência dessa, ele já tem, na minha concepção, ele já tem uma linha traçada para desviar o assunto. Tá? Porque se não pode ser daquela forma ali, da Câmara de Vereadores, é justamente para não chamar a atenção de quem? De vereadores. Concorda? Então, se vem a partir de casa, pode ser qualquer outro motivo. Talvez é o que ele fosse traçar. Fomos, aí, logo depois dessa reunião, nós nos despedimos, ele deixou bem claro que não poderia ser feito sem essa exigência do Rivaldo Barbosa. Sem essa exigência não rolaria. Ele deixa bem claro que ele é a carta branca, que é muito melhor o pré-pago, que é acertar antes o crime, né? Você acerta antes o crime antes do que esperar um bote. Foram os termos dele. É melhor o pré-pago do que disputar um bote. Tá? Porque o bote sai mais caro. Viu? Então, quer dizer, ficou bem alinhado isso. Nos dias que se seguiram, não posso precisar exatamente 1, 2 dias, eu não sei exatamente o tempo, já é grande, mas no caminho eu já fui conversando com o Macalé sobre a questão de arma, questão de carro, a logística em si, né? E ele se encarregou de resolver tudo isso. Como fez? Dias depois ele já veio trazer arma, eu pedi a ele para conseguir uma arma, mas que não fosse um revólver, no mínimo uma pistola. Quer dizer, no mínimo, uma pistola já resolveria, não precisava mais do que isso. E ele vem com a metralhadora MP5. Eu achei até uma coisa, porque eu sou fã da arma. Eu tenho uma réplica em calibre 22, eu trabalhei com ela no MOP, ou seja, eu era familiarizado com a arma. Então aquilo ali, para mim, foi uma coisa até bem interessante, porque eu tinha acessórios para ela que eu comprava para mim. Ou seja, eu falei, eu não vou equipar, mas eu posso equipar com o seguinte, com a rosca adaptável para o acoplamento de um supressor de ruído. Já é grande coisa. É uma grande coisa, até porque nós vamos estar, a princípio, no bairro do Estácio, próximo ao centro da cidade, próximo a uma faculdade. Essa era a ideia. Então, quanto menos chamasse atenção, melhor. Mas nessa oportunidade você já sabia onde seria? Já foi mais ou menos junto. O endereço, arma, carro, veio o pacote. Não dá para precisar exatamente qual dia que ele trouxe o endereço, aí no outro dia ele trouxe a arma, no outro dia ele trouxe o carro. Não, foi o pacote. As exigências, a gente precisava saber onde era, tá?
e precisava do carro, precisava de uma arma. Você recebeu essa arma por onde? Quando? Setembro, mais ou menos. Setembro. Segundo semestre. Segundo semestre de 2017, em setembro. Por que você não praticou esse crime? Porque a exigência traçada pelo Rivaldo não permitia. Por quê? A gente não conseguia localizar. A gente não conseguia ver a Marielle. A gente não conseguia isso. O prédio dela é um prédiozinho que não tem garagem. Então, um carro, se a pessoa que mora naquele prédio tem um carro, ela tem que pagar um estacionamento em outro canto, porque ali não tinha. Ali é um cruzamento entre a rua Barão de Tapajibe, se eu não me engano é esse, é Barão de Tapajibe, com a Rua do Bispo. Ali tem o Hospital da Aeronáutica, tem uma padaria, e nesse comérciozinho ali tem 2 policiais andando o dia inteiro naquela rua ali. E um do trânsito, ou seja, 3 policiais. Não é uma coisa simples. A rua é logo no alto, assim, no cume do cruzamento. Você não tem como fazer ali uma vigilância. É difícil, quase impossível. Então a coisa foi se tornando difícil. O tempo foi passando, o tempo foi passando, e nada, e algumas oportunidades que acabaram surgindo, se eu não me engano, foi no bar da Praça da Bandeira, o barzinho Esse dia, o Macalé recebeu uma ligação, só que ele estava trabalhando na segurança. Ele fazia segurança de uma pessoa. Então, ele não pôde. De que pessoa? Ele fazia segurança do bicheiro. Você sabe que era o cheiro? Eu falei o nome dele mais cedo. Sei, peraí. Deixa eu só me lembrar aqui. Oh, meu Deus, você é Curi. Deu branco. É da área de Del Castilho, Maria da Graça. É o Celso Curi. É Celso. Tá? Então, na segurança desse banqueiro, ele não podia. Ele podia abandonar a segurança no meio do caminho, largar o cara e partir para a missão. Então, nessa ocasião, perdeu a oportunidade. Teve uma outra também que ligou, ele estava indo, não sei para onde. Ou seja, a coisa está ficando difícil. Tá? Quando chegou em dezembro, já no final do ano, eu comentei, eu falei, não tem como, cara, a gente tem que mudar essa estratégia. A partir daquilo ali não existe, não está tendo, não tem como, não está funcionando. Os caras falaram, eu falei, marca uma reunião aí, cara. Aí marcou uma reunião para a gente ir lá falar com eles de novo. A segunda reunião, fomos novamente. Aí eu já sabia que ele foi ao mesmo lugar, ou seja, a gente já sabia que era perto do Transamérica. Era só chegar lá, ia ver o carro parado, eles desembarcados, apertar a mão e começar a conversar. E essa segunda reunião foi praticamente para um motivo, essa segunda reunião. A ponderação dessa exigência do Rivaldo Barbosa. Por que não? Não tem como, a gente não está conseguindo. Já tem meses e a coisa não anda, está se tornando cansativo. E isso não é uma coisa... Acho que uma coisa, quando começa errada, tem tudo para dar errado. Ao meu ver, é isso. Então, vamos mudar esse esquema. Aí o cara deu uma cambalhota. De jeito nenhum, não posso. É ordem do Rivaldo. Ordem do Rivaldo. Isso chamou muita atenção também, porque a impressão que ele passa é de que o Rivaldo é quase parte integrante do plano inicial. Isso ele passa para a gente de uma forma, ele batia a cabeça de uma forma, ele reverenciava o Rivaldo. Então era o suporte da operação. Aquilo começou, num certo ponto, até a incomodar. Eu falei, então, por que ele não senta aqui e vai fazer? Porque, não é ele que está ali sentado, né? Ele está disputando, andando com um carro roubado, a cidade, atravessando a cidade toda hora, disputando, sofrendo um acidente. Por quê? Se você só encosta no para-choque, tem que parar, você está preso. Porque vai ter que vir uma viatura para atender o acidente. Qual é o para-choque? Então, quer dizer, estando tudo em risco, se você podia simplesmente partir, já que tinha um cara infiltrado lá junto deles, por que não da câmera para cá? Então ele não queria dar a câmera para cá, resumindo. Não deu. Nessa reunião ele deixou claro que, se fosse o caso, até abortaria. Então eu falei, caramba, então a coisa é mais séria do que eu imagino. Tá? Mas está de pé e vamos com tudo, vamos continuar, vamos insistir, que uma hora vai dar certo. E continuamos a batalha. Então a gente começou só para a gente retornar, começou a prolongar cerca da arma. A origem dessa arma, o destino dessa arma, você sabe? Sim. O Macalé, ele me confidenciou ter... Na verdade, desculpa te interromper.
origem. Deixa eu te falar. Tá. Pode falar. Eu continuo aonde? Da origem da arma. Da origem da arma, tá. Então, ele me disse que foi buscar lá com peixão e fininho, lá no Rio das Pedras. Eu não fui buscar. Ele pegou com peixão, com fininho, e tinha a orientação expressa de que ela teria que voltar. Teria que ser devolvida e tal. A princípio, não demos tanta importância com relação a isso, porque simplesmente podia ser uma arma de um capricho de alguém. Tem que devolver. Mas depois de um crime ocorrido, da forma que chamou a atenção, a ideia era sumir com a arma, era destruir a arma. E eles bateram de frente da mesma forma que batia de frente com a questão da ordem do Rivaldo, se batia de frente com a questão de devolver a arma. Eu falei, pô, que loucura é essa, cara? Isso é um tiro no pé, pô. Isso é um tiro no pé. Como é que você guarda uma arma que a arma que foi usada num crime, um crime que está chamando a atenção dessa forma? Era uma coisa... Mas não seria eu que ia mudar a história. Rony, você podia descrever a arma, detalhes da arma, e se Sim. ela tinha muito sério, Sim. Não, ela não era brasionada. Ela tinha um número na parte superior. É uma modelo MP5 com coronha retrátil. Um modelo mais antigo, que ela não é desse modelo novo, com burst de 3 tiros, nem com... Ela era simplesmente intermitente ou full auto. Tá? Ela é daquele modelo mais antigo, com a telha fininha, que foi usada, foi exatamente como a que eu usei no BOP. Tá? E que a Polícia Civil usa em algumas, não sei se a Secretaria de Segurança tem, eu já vi ela pela polícia. Ela tinha um número de série em cima, tá? Bem em cima aqui. Não tem como ser novinha, porque é uma arma antiga, tá? É uma arma de 1970 e pouco, se eu não me engano, 60 e pouco, os primeiros projetos. Então, ela era desses primeiros modelos, tá? Que ela já tinha um carregador curvo, porém, é daquela que muitas vezes a gente vê com o carregador reto. É daquele modelo ali. Não é a moderna. Essa especificamente está com carregador curvo. Carregador curvo, 2 carregadores curvos, acoplados num clipe. Um clipe, uma adesivo. Perfeito. Você recebeu essa arma com a munição já inserida nos carregadores, ou o senhor colocou a munição? Não, já cheia. Já cheia, os 2 cheios, as munições bem conservadas, bem brilhantes. Até nem tive o trabalho de descarregar, porque ele falou que... O Magalhães falou que já tinha visto isso. Uhum. Tá? Ele falou, não, eu já conferi, são todas iguais, tá cheinho, tá tudo novinho. Então, do jeito que tava... Não foi o senhor que Não. Sabe se foi o Magalhães? Ele disse que já tinha conferido. Provavelmente ele deve ter descarregado e carregado. Tá? Ele deve ter descarregado e carregado novamente. Porque como é que ele vai conferir a última? Ele teria que ter descarregado. Uhum. Em relação ao veículo, origem, como que recebeu... Tá. O veículo, esse veículo foi através do Macalé também. Esse veículo já estava sendo usado, tá? Numa outra missão, e acabou que foi inserido nessa missão também. Esse veículo estava sendo usado para rastrear e até matar a dona Regina do Salgueiro, que é da Escola de Samba Salgueiro. Regina Selle, se eu não me engano. Tá? E essa missão foi paga para vocês por quem? Essa aí, na verdade, do Macalé, mas era uma missão do Bernardo. Tá? Através do Roque, que era o segundo Macalé, era com o padre dele, não sei se era realmente. Roque, eu conheci o Roque, e foi pago através do Roque. Uhum. Era o Bernardo, ele era chefe da segurança do Bernardo, se eu não me engano. Então, esse veículo foi o mesmo usado lá no homicídio da vereadora, Marielle. Então, esse veículo ele ficava sendo movimentado na Barra da Tijuca. Para quê? Para evitar um reboque. Porque se você ficar 5 dias, o carro ficar 5 dias parado, um vizinho liga e fala, tem um carro parado aqui há 5 dias. Então, periodicamente, pode estar chuva, pode estar sol, pode ser de madrugada, tem que ser mexido o carro, senão vai perder o carro. Então, o carro era mexido pelo Maxwell, era mexido pelo Macalé. Eu, particularmente, não podia, porque eu não consigo dirigir carro que não seja automático, devido à minha amputação da perna esquerda.
no ano novo, de 2017 para 2018, o próprio Elcio. Peraí, rapidinho. Antes da gente entrar no Réveillon. Sim. Em relação ao carro desse período. Para o serviço da Regina, o Marcelo estava matriculado nele. Tá. O Marcelo, a Calé e o senhor. Eu. Perfeito. O Marcelo fazia a rotina desse carro lá, ele fazia essa movimentação desses veículos junto com a Calé. Fazia. Perfeito. Ele sabia comigo. Ele sabia também que esse homicídio seria empregado no homicídio. Da Maré, não. Ele não tinha Não. Em momento algum ele soube da morte da Marielle. Ele só soube da morte da Marielle após o crime. Horas não. Talvez menos de uma hora depois. Porque nós voltamos para a Barra da Tijuca. Eu já tinha deixado o carro com o Elcio lá no Meia, pegamos um táxi, voltamos para a Barra da Tijuca. Peguei meu carro e fui para o Resenha, que é o restaurante. Lá, nesse dia, era o jogo do Flamengo com o Emelec. Nós paramos para assistir, estava bem cheio. Ele estava numa ponta, a gente estava na outra. Na verdade, a gente estava no mesmo lugar e não sabia. Mas quando foi esvaziando, a esposa dele, ela tinha pedido para ele levar em casa, alguma coisa assim. Eu não tenho a precisão de como foi essa mecânica. Ele voltou. Aí estava com mais outros caras, uns bombeiros, eu não lembro exatamente o nome. Outras pessoas lá. Eu chamei ele, porque a gente agora já tinha um problema a mais. Destruir o carro. Tá? Eu não sabia que o Elcio conhecia o Orelha, que era o cara aqui. Eu também não sei nem o nome do Orelha. Eu conheço o Orelha como Orelha. É o apelido dele. Inclusive, essa história a gente vai aprofundar mais em outra parte. Mas a minha situação é justamente em relação ao bem. O Maxwell já sabia que esse carro seria empregado no homicídio, não do vereador. Não do vereador. Mas sabia que ele era o responsável por movimentar o veículo. Qual foi a origem dele? Bacalhau ou Maxwell? Eu não posso precisar. Não sei exatamente não. Porque os dois negociavam o carro a vida toda. Então, eu não sei quem trouxe o carro. Eu não lembro exatamente quem trouxe. Se for o Suel trouxe o carro, o Macaré trouxe o carro, não sei. O carro surgiu já com os dois. Já na missão da Regina. Quem providenciou o carro? O Suel. O Suel, com certeza. Ele tinha essa missão porque o carro veio com uma placa. Eu não lembro por que foi trocada a primeira placa. Eu não sei nem se era a placa a placa do carro roubado, que estava como roubado. Nem sei se é. O Suel tinha um contato em Rocha Miranda para fazer as placas. Aí foram feitos 2 jogos de placa. Tá? Ficava um acoplado e um dentro do carro. De 15 em 15 dias, mais ou menos, eram trocadas para dar uma maquiada. E o que se tinha de definido nisso? Após um crime ou outro, essa placa teria que ser trocada, de quase que imediato. Teria que ir o carro para algum lugar, trocar a placa, dar uma descaracterizada com um adesivozinho da Apple, que eu mantinha no porta-luva, e colar na tampa traseira do carro. Um adesivo da Apple, ou seja, a gente dava uma descaracterizada no carro. E a placa, outra placa. Então, se por acaso a Regina fosse o alvo eliminado antes da vereadora Marielle, essa placa seria trocada, essa placa que cometeu o crime seria destruída, e o carro passaria a ser um novo carro com um novo jogo. Aí seria providenciado um terceiro jogo. Por que vocês tinham a necessidade de fazer a movimentação desse veículo constantemente? Para não ser rebocado. Para não chamar atenção, o carro parado mais de 2 dias debaixo de uma janela, por exemplo, uma pessoa fala, de quem é esse carro? Vai perguntar até aos vizinhos, é teu, não é de ninguém, liga para a polícia. Mas essa preocupação, ela era espontânea sua ou já tinha acontecido algum fato anterior que... Não, de todos nós. De todos nós. Mas vocês já perderam um carro dessa forma? Já. Deixar parado e... Já tinham perdido um... eu não lembro qual carro que era. Era um carro branco, eu não sei que carro era. Lá perto do quebra-mar. Tinha sido rebocado, alguma coisa assim. Ou roubado, eu não sei se foi roubado, se foi rebocado. Mas perdeu. E justamente porque ficou quase uma semana jogado. Então, provavelmente, ninguém mexeu no carro. O vizinho olha pela janela e fala, pô, esse carro está uma semana aqui, cara. Ele vai chamar uma viatura. A viatura não vai só pela placa, ela vai chegar perto do carro, vai vir pela gravação do vidro e vai levar. E 2 perguntas. Quando foi isso que vocês perderam esse carro?
e quem tinha dado esse carro para você? Esse que foi rebocado. Porra, cara. O carrinho branco era do tio. Era um tombo de seguro, cara. Do tio do Marcinho. Tio Mauro. Então, o nome tio do Marcinho Mauro. Era um tombo de seguro. Marcinho quem voa? Não, Marcinho, policial lá de Rocha Miranda. Marcinho. É novo de polícia. Ele mesmo, porque eu era muito amigo do pai dele. Mas esse carro que você está usando já era para missão também? Porque é o seguinte, a gente não sabia exatamente qual seria a repercussão de um fato ou de outro. Então, pergunta esse carro branco. Então, até então ele estava dividiria, mas já existia a missão e ele ia usar. Ele, na verdade, ia ficar pro do Salgueiro da Regina. Por quê? Porque ele era um carrinho. Eu não lembro exatamente o porquê dele ia ficar a questão da Regina, mas ia ficar separado um para cá. Ia ser dividida essa. Mas eu lembro que esse carro branco, eu não sei porquê, qual o motivo que foi definido, que ele ficaria para a Regina. Tá? Rony, esse carro branco ele estava vinculado ao Suel e ao Macalé da mesma forma que o Cobalt? Nós éramos uma coisa só. Tá? Nós éramos uma coisa só. Nós fomos buscar esse carro lá lembra do Motel Taba? Motel Taba, na estrada do Catonho. Nós fomos buscar esse carro ali. Era um tombo de seguro, o carro já estava guardado há muito tempo. E nós fomos buscar lá. E um último esclarecimento com relação ao Suel, nessa questão do serviço da Regina, ele só movimentava o carro, ou ele também ia com vocês na missão da Regina? Ia. No dispositivo? Ia. Então. A gente marcava. Na verdade, nós tínhamos o paradeiro da Regina era Salgueiro. Era Salgueiro. Levantamos alguns endereços pela Tijuca. Tá? Acho até que um em Jacarepaguá, se eu não me engano, de uma filha dela também, que parecia que ela estava morando, e depois conseguimos identificar que ela realmente morava na Tijuca. E o da Regina era uma coisa até mais fácil, porque tinha a rua arborizada, você conseguia parar com o carro, você conseguiria ver o carro dela. Aí tinha carro do filho, tinha carro de todo mundo, porque ela podia estar dentro. E aí vocês ficavam, as posições de vocês no carro, qual era o plano? Assim, era quem fazia o que, quem faria o que no carro? Maxwell fazia o que estava ali para... dirigia. Eu nunca dirigi, porque eu não sei, mas eu acho que esse carro também não era dramático. Então eu nunca dirigia. Tá? Eu seria o executor ou o Macalé. Porque isso ia depender também da posição. Tá? Porque o Macalé na frente, por exemplo, com uma pistola, faz o mesmo efeito do que eu atrás com uma submetralhadora. Tá? Que na verdade a submetralhadora não era nem para a Regina. Então ali, a princípio, era a pistola do Macalé. A princípio era uma pistola Macalé, uma pistola 40. Não, a 40. Era uma 40 Glock. Porra, uma 40 Glock, que eu chamava até de Alcione, porque ela embaixo era marrom. Eu era essa 40 Glock e o Macalé, não sei se eu acho que era uma Glock 40 também, ou uma Glock 9, alguma coisa assim. Ali todo mundo só usa Glock. Todo mundo só usava Glock, né? Ninguém usava outro tipo de arma. E, na verdade, quando eu pedi a arma para o crime da Marielle, nós já tínhamos as nossas armas. Mas eu não vou descartar se eu posso mandar vir outra, porque para jogar fora, a princípio é descartável. Tá? Eu não jogaria a minha fora. Pô, manda vir um aí, pô. A pessoa que quer matar alguém tem que ter no mínimo uma pistola para te oferecer. Né? Deixa eu só aproveitar aqui a gente está nessa parte desses encontros com os irmãos. Você se recorda qual era o carro que eles vinham? O modelo, a cor? Isso fica um pouco difícil. Eu não posso garantir, mas eu ontem fiquei rebuscando muito isso. Eu tenho quase certeza, mas não tenho, que era um Corolla preto. Tá? Eu não tenho certeza absoluta. Não sei se é de sempre o mesmo carro. Tá? Não sei se era um carro oficial. Eu não sei se na época eles estavam no mandato. Eu não sei se eles estavam na época. Então não sei se não, só os dois. Não via mais ninguém. Tá? Vinham sempre juntos, sempre o mesmo carro, sempre esse mesmo carro. E a cor escura era preto.
Apesar da rua ser bem escura, mas é preto ou então um grafite, não passa disso. É uma coisa, mas não tem como garantir se é um coral ou não. Tá? Mas a probabilidade é muito grande. Eu fiquei isso ontem. Eu tento juntar o máximo de dados depois que isso começou. Estou tentando juntar o máximo que eu me lembro. Mas não consegui definir 100%. Tá? Mas pode muito bem ser um coral. Teve mais, que a gente está no anexo do mundo, acho até que a conversa que a gente está se perdendo um pouquinho, acho que eu já deixar algumas outras questões por você tem agora para quem está no programa. Você falou de 2 encontros. 3. Teve mais um outro. Teve um depois do crime. Tá, como é que foi esse? Tá, esse encontro, a coisa já tinha desandado. Tá? A coisa estava já assim... Quanto tempo? Isso foi um pouco antes de eu ser baleado. Eu fui baleado, foi um pouco depois do crime, um pouco antes. Eu fui baleado no dia 27 de abril. 27 de abril ou 28 de abril. Então, foi umas 3 semanas depois do crime. Mas antes do dia 27 de abril, porque depois de baleado eu fiquei baixado. Então, nesse encontro nosso, foi assim uma coisa já mais tensa. Tá? A coisa já estava tensa, já tinha saído do controle. A coisa estava assim, já tinha saído do controle em questões em que sentido? A divulgação estratosférica. Ninguém esperava aquilo. Então, eles demonstraram preocupação máxima, nós estávamos preocupadíssimos, todo mundo estava preocupado demais. E quando nós estivemos lá, qual era a situação? Saber qual era o procedimento, o que se faz agora, tá? Porque todo mundo ficou tenso. Então, eles tranquilizaram a gente o tempo todo, falavam o tempo todo que o Rivaldo está vendo, que o Rivaldo já está redirecionando, virando o canhão para o outro lado, que ele teria, de qualquer forma, que resolver essa questão, porque já tinha recebido para isso ano passado, no ano anterior, e foi bem claro com isso. Não, ele já recebeu desde o ano passado, ele vai ter que dar um jeito. Então ali, o clima já estava um pouco mais tenso, a ponto até mesmo da forma de falar. Ele tem que dar o jeito dele, porque ele já recebeu desde o ano passado. Então ali, a gente fecha essa questão do pré-pago. Deu para ficar bem explícito que ele recebeu antes do crime, o doutor Rivaldo, para traçar essas diretrizes, ou seja, tanto traçou essa diretriz dele que, na verdade, acabou que o acionamento foi... o crime não saiu da Rua do Bispo, foi simplesmente um acionamento que as pessoas conseguiram, as pessoas que estavam em campo, que seria Laerte, Fininho, e que posteriormente ele veio dizer que quem atendeu no dia do crime, por exemplo, quem ligou para ele foi do telefone do Laerte, mas não era o Laerte falando. Ele falou, pô, cara, eu não reconheci a voz. Falei, quem está falando é o Negão? Aí ele falou, quem está falando? É o Negão, pô, sou eu, cara. Aí eu falei assim, então, cara, vai ter um negócio hoje, mais tarde. Isso foi mais ou menos umas 2 e pouco, 3 e pouco da tarde, ele passou rapidamente, falou, cara, dá para acionar? Eu falei, dá para acionar. Porque, se eu não me engano, ele estava vinhando, ele estava em algum canto do longe. Ele falou, não tem como, nem se eu quisesse eu chegaria. Eu falei, não tem problema. Só voltar para a reunião, essa terceira reunião. Sim. No mesmo local, eles no mesmo carro, e as pessoas eram as mesmas? As mesmas. Sempre nós 4. Nas 3 vezes. Não passou disso. Por quê? Porque eu acredito que ninguém tinha que saber. São cuidados que é natural se tomar. Eu, por exemplo, eu vivia com o meu telefone em modo avião o tempo todo. Eu só tirava meu telefone de modo avião para ligar para alguém, para fazer um contato com alguém, para mandar uma mensagem para alguém. Então, quando ele ele diz que o Rivaldo tem que dar um jeito, de qualquer jeito, quando a gente está entrando no carro, ele leva uma cara, pô, Negão, tem que devolver o negócio lá, vai logo lá devolver esse negócio, cara, o cara tem que botar no lugar. Aí o Macalé rebate ele de novo, o Macalé vira e fala, pô, padre, aquilo tem que ir pro lixo, cara, tem que jogar isso fora. Ele tá doido, rapaz, não pode, tem que voltar pro lugar, rapaz, não tem como. O Brazão, então, sabia da arma. Sabia que a arma tinha que voltar para algum lugar. Tá? Isso aí, desde o início ele sabia, porque isso já tinha sido comentado na hora da entrega da arma e nessa última reunião, quando a gente já estava entrando no carro. Então ele falou assim, ô Negão, leva logo a arma pro cara lá, pô, tem que botar isso no lugar logo. Ou seja,
Ali ficou, quando o Macalé bateu de frente com ele, falou, não, tem que jogar fora. Ele não pode, rapaz, tá doido, tem que voltar pro lugar. Ali a gente deixou transparecer que é uma espécie de algum acerto, que é carga de algum lugar. Tá? Ela está relacionada a algum lugar. Então, eu não sei, aí poucos dias depois, 2 ou 3 dias depois, nós fomos ao Rio das Pedras e levar a arma de volta. Tá? Aí nós fomos ao encontro... Eu acho que, Guilherme, pelo seguinte, eu acho que essa parte da arma, por exemplo, acho que a gente pode deixar para essa pessoa nova. Acho que aqui melhor, talvez, ele está tratando aqui ele está tratando do mundo. Quando a gente colocar a questão, por exemplo, de ele fala que conhecia há 20 anos, como conhecia, onde conhecia, acho que isso é mais importante. Sim, mas aquele negócio que a gente até falou com o Dr. Saulo, o importante, nesse caso, nesse anexo, se tiver informações que abrangem eventualmente outros anexos, não tem tanta importância. Né? A importância maior é que nos anexos que decorram a partir disso, não tem informações sobre o primeiro anexo, que fala do mando, que é importante guardar o sigilo. Eventuais informações, seja no pós, que a gente, por exemplo, no anexo seguinte vai ter a questão da execução em si, por exemplo. Um acionamento eventual ou a destinação da arma, que está também no pós, se tiver algum traço comandante, vai o antes. Eu acredito. Mas aí, voltando, só para perguntar, em relação... Vamos construir da forma do Eduardo em relação ao seu período anterior. Quando que você conheceu os irmãos? Como que se deu a construção dessa relação? Você tinha uma relação próxima, uma relação distante? Sim. Como é que foi a construção dessa relação para depois eles virem a confiar no senhor? Sim. Vamos sim. Eu acredito que no ano de 1999, se não me engano, foi quando eu os conheci. Foi construído um criatório de passarinhos, que era uma reprodução de curiós e bicudos, na área ali, próxima onde seriam os condomínios, na área da chacrinha. Então, a casa era a casa do Santiago, o apelido do Santiago era Santiago Gordo, casado com a Dona Rose, que na época estava estudando Direito, até se formou, e a casa foi criada, eles moravam, tinha um criatório, e assim, menos de 50 metros dessa casa é o Aras dos Brasão. É o Aras deles. Eles têm um Aras. Eles são proprietários de um Aras em Jacarepaguá. Da obra do Santiago, você viu o Aras. Então, quer dizer, aquele ambiente ali de passarinho, cavalo, mata, porque é um lugar, se não tivesse favelizado, é um lugar bonito, é uma fazenda. Então, aquele ambiente ali é uma coisa bacana até para respirar. Tá? Virou uma frequência. Macalé passarinheiro nato. Eu me aventurava a ter um passarinho ou outro, mas não dava muita... Meu negócio era mais beber cerveja e jogar sinuca, porque lá tinha uma sinuca e tinha cerveja, sempre gelada. Então, nesse ambiente, eu conheci os Brasão, os irmãos. Tá? Fui apresentado por Santiago, nesse ambiente ali. Numa casa em frente, por exemplo, a casa de Santiago, morava um cara chamado Rubinho, que teve problemas com a polícia, com a 32DT, o irmão dele matou 2 policiais dentro da viatura, primos dos Brasão. E isso chamou atenção na época, porque na época eu trabalhava no 9º Batalhão, a área daquela área ali. Minha área não de patrulhamento, porque eu não tinha área de patrulhamento, era a área toda do batalhão, nós tínhamos área livre. Mas aquela área ali fazia parte do meu batalhão, então nós sabíamos de praticamente tudo que acontecia na área. Tá? E quando tiveram essas mortes de 2 policiais civis dentro da viatura no Lago do Tanque, aquilo chamou atenção. Nós começamos a buscar informações, busca daqui, busca dali, e muito rápido já veio informação, são primos do Brasão. Pô, tudo bem, mas, caramba, criminoso, vai pagar por isso. Vamos tentar chegar nisso. Na busca de um dos irmãos, nós chegamos numa casa onde tinha uma carga roubada de uísque. Uma carga do lidador, se não me engano. Umas caixas de uísque, uns queijos, umas especiarias com as caixas do lidador. Aí aquilo ali, o Santiago entrou no circuito e falou, não, cara, isso é do Brasão, do irmão do Brasão, do primo do Brasão e tal, não sei o quê. Resumindo, o cara ficou assustado e nós ficamos sabendo que ele foi para o Espírito Santo abrir um ferro velho.
E aí tudo bem. Alguns meses depois, o irmão que realmente o acusado de matar os policiais, mataram ele lá perto aqui do Planalto, ali na estrada do Pão Ferro. Aí, um tempo depois, nós sentamos para conversar sobre isso e o carro do Brasão estava parado no Aras. Alguém falou assim, pô, vamos botar esse assunto em pauta em dia, porque um primo dele já assassinado, o que supostamente tinha matado os 2 policiais dentro da viatura. Então ali, acabou que aquela apresentação um pouco mais antiga, lá em 99, se eu não me engano, isso aí no máximo em 2000, que aconteceu essa sequência de fatos, aí acabou que a gente se estreitou um pouco mais. E ainda disse, eu quero que se dane eles lá. Um já morreu e o outro foi para o Espírito Santo botar um ferro velho. Palavras deles. Eu não estou nem aí para eles são bandidos mesmo, e o problema é deles, eles cavam no carro deles. Então ali acabou que a gente estreitou. A gente passou a jogar sinuca, não periodicamente, como eu jogava com o Macalé e com o Santiago. Eu e o Macalé frequentava 5 vezes por semana, às vezes 7. Por isso eu acho até interessante chamar a dona Rose, que é a advogada lá, para quê? Para que ela diga isso, para que ela relate isso. Você conhecia o Lessa? Óbvio. Ele frequentava tua casa, sim. Quantas vezes por semana? No mínimo 3. E o Macalé, no mínimo 5. E o Brasão? O senhor está entendendo? Porque a gente frequentava o mesmo ambiente. Em frente ao Aras dele, menos de 50 metros. Em que, logo na curva, a casa do Carlinhos, que era o funcionário dele. Carlinhos do Aras. O funcionário dele. Então, quer dizer, esse era um ambiente ali. Em volta onde são as áreas que iam ser exploradas. Então a gente se conhece há tempos e tempos e tempos. Desde essa época eu comecei em parceria, que a dona Rose também pode confirmar, com lancha. Minha primeira lancha foi com o Santiago. Lá em 2000, 2001, se eu não me engano. Aí compramos uma lanchinha 17 pés, depois uma 19 pés, aí comecei a parceria com lancha. Até o ano, eu não lembro exatamente o ano que ele morreu, eu comecei a ter as minhas lanchas. Eu não tinha mais sócio, também já não me interessava mais sócio, eu vou ter minha lancha sozinho e comecei a ter lancha sozinho. Tá? Mas antes eu tinha parceria com o Santiago. E eles também são pescadores. Eles vira e mexe, eles se encontravam no mar, pescando. Porque, não sei se o senhor sabe, mas no verão, por exemplo, ali na Barra, tem o tal do olho de cano, e tem o olete. É peixe que vai até jogar fora. Eles ficam 3 meses ali na Barra, um cardume gigantesco que chega a fazer uma sombra. Se fizer um sobrevoo, vai ver aquela sombra gigantesca até acabar. E lula também, ou seja, a gente vira e mexe se encontrava na água. Quando nós saímos da água, cada um com seus peixes, a gente parava as lanchas naquela praia debaixo do viaduto, ali é Praia dos Amores, que se chama. Ali tem um quiosque chamado Quiosque do Mike. É um quiosque frito os peixes que você pesca. Eles têm os peixes para vender para quem não está pescando. Mas se eu vier comer o peixe do mar, ele vai me cobrar a batata frita, o óleo, e vai fritar aquilo ali e vender cerveja. Então, vira e mexe, a gente estava ali naquelas reuniões, os irmãos sempre juntos. Eu, Santiago, o Sandro, que era um cara da oficina, dono de oficina, que não tinha nada a ver com nada, mas era o cara que era o responsável pela lancha. Ou seja, nesse ambiente aí eu conheci eles, há muitos anos atrás. Quando eu disse que eu tentei lembrar o máximo de detalhes, eu consegui lembrar o nome do cachorro, que é um cachorro com um mastim napolitano. Um cachorro do tamanho de um cavalo, praticamente. E era o Zeus, que era o cachorro de Santiago. Então são detalhes que, na verdade, eu fui rebuscando essa nossa... Porque todo mundo tinha medo do cachorro. E eu lembro disso, de a gente jogando sinuca. Lembro da gente, da esposa de Santiago, trazendo garrafa de café, garrafa térmica, para botar café na mesa. Ou seja, nesse ambiente eu conheci os irmãos Brasão. E eventualmente eles recíproco, eles lhe conheceram, eles sabiam também dessa história na Polícia Militar. Com certeza, não, com certeza. Isso é lá em 2000. Eu tive muitos anos ainda de trabalho, entendeu? Então a gente já se esbarrou no Planalto do Chopp, que é ali em Jacarepaguá, no Pechincha. A gente já se esbarrou outras vezes, mas nunca tive contato deles. Coisa que o Macalé, eu não sei se o Macalé tinha, não tem como garantir se o Macalé tinha o telefone deles. Mas, no caso das nossas reuniões, por exemplo, eu sei que ele era o Peixão que fazia essa ponte. O Peixão fazia, não vai dar hoje não, vai dar só quinta-feira, no mesmo lugar, só quinta. Peixão que tratava disso, com o telefonezinho buchinha. O senhor tinha essa relação com ele, não de tanta proximidade quanto o Macalé? Não, exatamente. Mas, para algo sensível e desse calibre, por que os irmãos não foram direto no senhor?
que o senhor entende? Não, o Macalé era amigo deles, pô. O Macalé cavalgava com eles. Eu nunca cavalguei com eles. O Macalé continuou nessa situação de passarinho desde sempre. Eu não tinha paciência para isso. Eu não sabia nem limpar o passarinho. Às vezes eu ficava sujo. Por que a inclusão desses outros dois atores, Fininho e Peixão, por exemplo? Mas são homens de confiança dele. Lá na outra comunidade, que é já na outra ponta de Jacarepaguá, que é a Rio das Pedras. Agora, o Peixão, na verdade, pelo que eu tenho de informação, ele não é de milícia. Ele é do trabalho, ele é da área política. Ele é um faz-tudo, mas ele não é o miliciano que tem antena, não é o miliciano que tem um bujão de gás, nada disso. Ele é o cara do... Eu acredito até que ele possa ser cadastrado como funcionário deles. Eles têm direito a matrículas, né? Eles distribuem matrículas. E pode ser que esse Peixão seja um dos matriculados. Porque é homem de confiança. Talvez possa ser motorista, possa ser confidente, o cara que arruma uma mulher para ele de vez em quando. Entendeu? Então, eu acredito nisso. Eu não sei, não conheço esse Peixão. Você, agora há pouco, falou sobre o direcionamento da investigação e que esse direcionamento teria o conhecimento dos irmãos e teria sido engendrado ou concebido pelo Rivaldo com a anuência dos irmãos. Pode falar um pouquinho disso para mim, por favor? Posso. Como se deu essa situação? Na verdade, o Domingos, ele fala pelos cotovelos. Então, ele toda hora ele falava o nome do Rivaldo e deixava bem claro que a gente não podia passar por cima dessa ordem. Ele dizia que era uma ordem. Não pode passar por cima disso. Por quê? Porque talvez fosse, na verdade, o que ele deixava transparecer, que aquilo ali fazia parte de um trato. Tá? Ele deixou isso bem claro. Não podemos passar por cima das ordens dele. Então, não pode. Você não vai passar por cima. Se ele não quer, não pode. Então, resumindo, ele era a única, pelo que eu saiba, o que foi passado para a gente, por exemplo, a única exigência dele era essa, de que não poderia se dar da Câmara de Vereadores para outro destino. E, a princípio, do endereço que eles tinham, que foi passado, e que depois foi conferido novamente para ver se realmente ainda existia, se tinha uma novidade, algum outro endereço cadastrado. Não, entendi. Isso aí é prévio ao crime. Depois, direcionamento de investigação. Está investigando uma linha aqui, vai para outra linha. O senhor mencionou isso. Com relação a Orlando Curicica, é isso? Não, o que aconteceu no terceiro encontro? No terceiro encontro, esse... Pode deixar que a gente já está virando o canhão para o outro lado. Exatamente. Ele para deixar a gente mais tranquilo, ele garantia que o Rivaldo ia dar um jeito de qualquer jeito. Pode ficar tranquilo, pode relaxar, porque ele vai resolver isso. Ele já recebeu desde o ano passado para isso e já estamos direcionando o canhão para o outro lado. O que ele quis dizer com isso, aliás, ele só disse isso. Tá? Hoje, eu especulo, estou quase 5 anos preso, eu especulo que essa mudança, esse redirecionamento do canhão que ele quis dizer, seria aquela questão onde entra Marcelo Siciliano, esse tal de Ferreirinha. Então, eu acredito que seja isso. Por quê? Porque isso apareceu. Isso apareceu em algum momento. Eu não sei se foi logo depois do que a gente conversou, eu não sei exatamente. Até porque logo depois eu fui baleado. Eu saí de cena, fiquei mal nesse tiro que eu tomei no pescoço. Então, eu não sei se isso se deu numa sequência próxima. Tá? Mas quando ele me diz que está redirecionando o canhão, e logo depois me aparece Marcelo Siciliano, com aquela história que o cara bateu na mesa, o tal de Ferreirinha falou, que escutou e que não sei o quê. Então aquilo ali para mim pareceu ser esse redirecionamento. É o que deixou, o que ficou na minha concepção, tá? A minha intenção foi essa. Chegaram a mencionar o valor que o irmão teria recebido? Não, e a gente também não perguntou, porque não chegaram não. Mas ele deixou bem claro que ele já recebeu desde o ano passado. E ele vai ter que dar conta disso. Ele vai ter que resolver isso. Essa foi, assim, de forma firme e contundente. Você soube como se deu essa tentativa de direcionamento da investigação para o Orlando Curicica? Você ficou custodiado no mesmo presídio que ele? Não. Até fiquei, mas a gente não ficava em alas
a gente ficava em alas totalmente... Eu nunca nem vi esse cara. Sim. Ele ficava numa ala X e eu ficava na Y. Tá? A gente nunca se cruzou nem pelos corredores. De como eu soube o que foi redirecionado para ele, a própria mídia. A mídia divulgou bastante isso. E hoje, onde eu estou preso, tem um interno que é de Campo Grande, que estava lá preso junto com o Orlando Curicica, na mesma ala que ele. Tá? Na época que eu estava... Aliás, quando ele saiu, eu cheguei pouco depois, alguma coisa assim. E ele chegou a conversar com o Orlando. E o Orlando falou que o Dr. Gini Tomás foi até ele, no presídio de Mossoró, e propôs a ele que, se ele assumisse o crime da vereadora, eles arquivariam e desviariam mais de 10 inquéritos, segundo consta que estavam na conta de Orlando, ou seja, 10 homicídios na DH, que se ele assumisse o problema da Marielle, eu lembro que isso foi, o Marcos, que é o rapaz que está lá preso, ele falou assim, cara, ele disse o seguinte, que se ele era só assumir isso aí, que eu tenho pressa, eu não sei se essa palavra foi realmente utilizada, mas o rapaz fala isso, que ele disse o Orlando o seguinte, assume essa parada aí que eu tenho pressa, me ajuda que eu te ajudo. Tá? É uma negociata realmente, tá? Me ajuda que eu te ajudo. Só que o cara já tinha visto a proporção da coisa, ele alcançou a proporção, falou, não, eu prefiro responder os 10 homicídios. Esse aí não. Esse interno o senhor já conhecia? Não, vem conhecer aqui. Marcos, o Gão, de Campo Grande. O apelido dele é Marcos José, não sei das quantas. Ficou preso com o Orlando lá em Mossoró. Depois ficou detido na mesma ala que o senhor aqui. Ele tá aqui porque mataram o filho dele, cara. Ele acha que foi a mãe dos amigos dele mesmo. Aí mataram o filho dele. Porque a lá que eu moro ali é de colaboradores, de réus ameaçados. E eu acho que entrou numa questão dessa de ameaça, porque mataram o filho dele. Depois dessa questão de direcionamento e depois dessa terceira reunião, o senhor teve algum outro evento com os irmãos, algo que chamou sua atenção? Comigo não, mas o Macalé foi chamado por eles, tá? E isso já um estágio bem adiantado, muito próximo até da minha prisão. O Macalé disse que foi acionado por eles, foi conversar com eles e dizendo que eles estavam revoltados da vida, estavam incorporados porque o Rivaldo estava pulando fora. O Rivaldo virou as costas. E o Rivaldo alegou que não tinha mais como segurar, fugiu a alçada dele e não tinha mais como segurar, que eles realmente tentaram até onde deu e perdeu o controle. Os irmãos, seja diretamente, seja como autores, abordaram eles fizeram alguma abordagem em relação à sua família, ou à família do resto, que o senhor sabe? Sim, a questão do presídio de Mossoró, que eu comentei um pouco antes, quando eu estava em Mossoró, eu recebi algumas visitas e numa ocasião dessa, a minha esposa, ela não tinha sido presa ainda, ela veio e me trouxe um recado do advogado meu, doutor Fernando, falou assim, deixa eu falar logo o que eu tenho que falar para o Fernandinho, para depois a gente conversar o que a gente tem que conversar. Que é um recado importante. Doutor Fernando disse que foi procurado por um advogado dos irmãos Brazão, que ele pediu o teu nome para fazer uma procuração, para você assinar e receber ele aqui. Pode ser feito? Eu falei, por quê? Porque na verdade me chamou a atenção. Ali demonstrava, era um ato de desespero. Tá? Eu falei, mas por quê? Eu não conheço essa gente. Então, não, ele disse que não é nada demais. Ele já até adiantou o assunto, não é nada demais. Ele quer fazer um documento em que você diga que não conhece os clientes dele e que eles não têm nada a ver com isso. Aquilo quase cai para trás. Eu falei, não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. Se a pessoa, é um ato de desespero. Tá? Então, só que o ato de desespero leva ao erro, leva a evidências. Porque se meter um negócio desse, eu desconversei. Eu falei, não, isso aí eu não conheço esses caras.
Eles podem, não quero não quero. Manda ele tirar essa procuração daqui, porque o cara já tinha enviado a procuração no e-mail do... E só queria saber se ia enviar, se eu ia assinar ou não. Procuração pronta. Aliás, eu não sei se ela chegou a ser enviada, tá? Não posso garantir isso, mas estava nesse ponto. Pro e-mail da onde? Pro e-mail o preso tem um cadastro, né? Então, o que o Fernandinho... Então, que aí o doutor Fernando, que já advogava para mim, ia autorizar a penitenciária a me entregar a procuração que eu assinasse, e o advogado poderia vir me retirar para uma entrevista. Mas só que ele já mandou o assunto, ele já foi claro. Não é nada demais. Nós vamos fazer um documento para que ele diga que não conhece os meus clientes e que eles não têm nada a ver com esse caso. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, desconversei e falei, não, ele fica tranquilo, isso aí eu não conheço essa gente. O doutor Fernando chegou a identificar para o senhor o nome desse advogado? Não. Eu não tive com o doutor Fernando. Não. Não conversaram? Não, sobre isso não. Se ele me visitou em outra ocasião, eu não falou mais sobre isso. Eu simplesmente disse que não quero falar com ninguém. Seria aflorar uma coisa quieta, pô. Tava quieto. Não tem que ficar mexendo nisso. O senhor chegou a comentar com o Elson, que os senhores ficaram custodiados juntos? Eu acredito que foi em Mossoró, né? Eu fiquei em Mossoró e uma parte em Porto Velho. Uma parte de Porto Velho. Junto. O senhor chegou a comentar com o Elson acerca de qual seria o meio de pagamento para a realização desse serviço? Ou se ele seria recompensado? Sim. Falei para ele que ia dar ele 5 terrenos. E não disse, mas eu não disse onde era. Eu disse a ele que, porque desde o início isso está traçado como a Nova Medellín. E eu disse para ele que era Nova Canaã. Então, se vocês quiserem perguntar, ele falou, o que é essa Nova Canaã? Você tinha participação na Nova Canaã? Você ia ganhar algum presente? E eu nunca disse para ele a magnitude da coisa, nem onde era. Eu disse para ele, pelo menos, eu não sei quantos eu vou ganhar ainda. Eu disse isso para ele. Não sei quantos eu vou receber, então eu não posso dizer que eu vou te dar 5 ou 10. Eu quero te dar 10 terrenos. Mas talvez eu só possa te dar 5, eu não sei quanto eu vou receber ainda. Na Nova Canaã. Isso... Inclusive a mulher do Elcio chegou a falar coisas no parlatório, cara. A Nova Canaã, não sei o que. Eu falei, Elcio, depois que nós saímos na visita, eu falei, pô, Elcio, tu falou pra tua mulher do terreno? Ele, não, cara, ele deixa pra lá, deixa pra lá o quê, rapaz? Tá falando de quê, cara? Você viajou, meu filho. E eu disse pra ele que era direcionado lá pra área de Gardelha Azul, Rio das Pedras, pra aquela área lá daquela que na verdade é impenetrável, porque já existe o pessoal do Rio das Pedras, ninguém entra ali para botar um terreno, para fazer um prédio, para fazer nada, sem autorização deles. Aliás, só eles fazem. Então, eu disse pro Elcio que era pra lá. Eu falei, não, cara, isso é lá pra área do Gardelha. Nova Canaã. Mas seria contra a prestação, de que ciência que seria contra a prestação do pagamento? Com certeza. Com certeza. Na rua Nova Canaã, tem terreno por atrás do shopping. Não. Era guardado pelo Não, olha só. Ali seria uma invasão antiga pra caramba, na época de robô, tá? Sempre deu problema. Eu bati de frente com um senhor lá, que era o tal de... que é daquela família... de Luca. O seu... eu esqueci o nome dele. Mas aquilo ali eu larguei de mão. Há muito tempo. Largado de mão. 0-0. Retirei o meu de campo. Mas era Nova Canaã. Então, Nova Canaã... é a rua Nova Canaã? Ah, então é por isso que o que falava Nova Canaã. Ah, então a rua se chama Nova Canaã. Eu não sabia. Esse senhor do shopping, não é isso? Atrás do hospital, né? É isso aí. Aquilo ali era uma coisa antiga, uma briga velha, uma briga antiga. Tinha um cara lá perto da Pedra Amarela. Ali diziam que era do Zagalo. O Zagalo uma vez tirou por fora. Não, pode ficar à vontade. Ninguém entrava porque era do Zagalo. Aí a gente começou a perceber que tinha sacanagem. Pô, o Zagalo meteu o pé e falou, não, pode ficar à vontade, não é meu não. Respeitavam o quê? Porque é o Zagalo, né? Não, pode invadir à vontade. Mas não foi. Aquilo ali eu larguei de mão, não sei o que foi feito. Não sei se surgiu, se alguma coisa, se continua uma terra jogada. Mas é uma coisa interessante, Marcelo. Eu não sabia que a Nova Canaã que é o nome de uma rua. Sim. É o nome da rua.
Eu não sabia. Por isso, pô, foi até um fato até bem conhecido, porque o Ruki só falava Nova Canaã. O Ruki tomava conta do terreno. Entendeu? O Ruki tomava conta do terreno. Então, Nova Canaã. E foi que eu passei por isso. O Léo sabe disso. Você esmiuçou aí a parte de todos nessa parte do Mônaco, na cadeia do Mônaco, que só ficou um pouco solto em relação ao que o Dr. Gilton Laje poderia ter feito nessa questão. Ele foi o que? Um emissário do Dr. Rivaldo, ou ele teve alguma ação, algum voo solo nessa história, ou ele era controlado pelo Rivaldo nessa história? Ô, doutor, a coisa fica, ao meu entender, ao meu ver, a coisa acaba ficando bem explícita quando ele tenta convencer o Orlando Curicica a assumir esse crime. Quem fez foi o Gilton, não foi o Rivaldo que foi foi o Gilton. Então, quando ele tenta, a gente começa a entender o seguinte: ele tentou, ele ajudou nesse redirecionamento. Tá? Até porque quando chegou o final de ano, um pouco antes eles não entregaram o processo pronto, em 2018 para 2019, eles não concluíram, tá? E no final, no último dia útil do ano, eu tinha informações, eu tinha acesso a informações na Polícia Civil, que é uma vaga por ano, se eu não me engano, para delegado de primeira, é uma só. Só vai um delegado de primeira, Giniton. Então aquilo ali, de uma certa forma, hoje a gente consegue enxergar que o Giniton, com 7 anos de polícia, ele nunca chegaria a delegado de primeira. A gente sabe aí que tem delegados que tem 30 anos de carreira e não passa de delegado de segunda. Então ele, com 7 anos de polícia, nunca tinha prendido ninguém na vida, nem um ladrão de galinha. Ele foi a delegado de primeira. Então, isso é. Feita a investigação da Patrícia Cioli, não? O Giniton? O Coronel Cláudio? O Giniton Lages? Não, pô. Não, o Giniton Lages não. Não? Não, o Giniton Lages não. Se ele fez, ele pode ter sido coadjuvante, porque foi uma força-tarefa ali. Ele pode até ter atuado na força-tarefa, porque o Marquinhos, o tal do Marquinhos da DH, o Marquinhos-chefe, né? Ele falava isso. Que eles tinham atuado, no caso da Patrícia Cioli, mas eu acredito que fosse nesse contexto de força-tarefa. Cada um com suas informações, cada um com um alvo, e dividiu. Mas ele em si não tinha bagagem para ser delegado de primeiro nunca. Tão cedo. Nessa história, você conhece Gilbertinho? Gilbertinho? Da Polícia Federal? Não. Não conhece? Não tenho nem ideia de quem possa ser. Gilbertinho. Não. Quando o Marcareco se encontrar com o Brasil, com os irmãos, e aí foi informado que o Rivaldo estava pulando fora, porque a coisa tinha perdido o controle. Sim. E aí essa informação chegou para você. Você estava ali, naquele momento, já tomou conhecimento que você estava por conta própria. E assim, e possivelmente viria a ser preso em algum momento. Você, em algum momento, exigiu nada dos irmãos? Não. Para manter o silêncio? Não tem. O combinado não está sendo cumprido? Não, negativo. Eu me mantive afastado na esperança de que na frente alguma coisa fosse feita. Tá? Mas não me manifestei, não. Fiquei na minha. Tá? Você recebeu algum aparelho celular para fazer esse específico? Trocamos umas 2 ou 3 vezes já. Quem te forneceu? Uma calé. Foi uma calhar? Foi. Era sozinho ou você usa algum aplicativo no celular? Tinha vários aplicativos, cara. Tinha linha, WhatsApp. Sabe aquela imagem que aparece a luz acendendo dentro do carro? Aquilo ali, eu estava procurando tem Isso a gente vai aprofundando em outro momento, que é a questão da execução em si. Tá. Em relação ao celular, nesse primeiro momento, era só a cadeia de fornecimento. Tá, é uma cadeia. Tá, e chegamos a trocar umas 2 vezes ou três. Ficou bem claro nesse anexo a questão de onde os terrenos.
onde seria esse loteamento? Ficou era perto. Eu posso mostrar no Google Maps. Se vocês quiserem, a gente colocar alguns alfinetes, ficaria bem explicado. Pode depois A fazer. gente pode colocar como anexo um termo. Tá? A gente pode mapear certinho. Onde fica exatamente? Fica na Estrada da Chacrinha. Estrada da Chacrinha. O senhor conhece o Hospital Curupaiti? No tanque? Não conhece? Essa Estrada da Chacrinha fica a 100 metros, no máximo, da entrada do hospital. Tanto é que quando eu subi com o Macalhão, nós subimos pelo hospital para ver a área do Nova Medellín 1. Tá? Porque é a área deles. Mas já estava um clima já meio tarde. Eu falei, Macalhão, vamos embora, quero ver. Porque ele é a cavalo. Disse que andou pra caramba, não conseguiu ver tudo. Então, eu estava de carro e não consegui entrar até a estrada de terra. É o Hospital Curupaiti. E o outro é aqui atrás do Mato Alto, que é um ponto de referência bem conhecido, né? É um vale, atrás do Mato Alto. E na oportunidade que vocês quiserem, eu marco com alfinete, a gente consegue delimitar exatamente ali onde fica. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Quando você recebeu a tarefa, essa missão, né, do Macalé, Sim. ele já te entregou alguma coisa, algum aparelho celular? Nesse dia, como mandante, você vai carregar esse celular? Não. A gente se falava pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone, quando a gente queria se encontrar, quando não tinha nada acontecendo. Mas a partir do momento que a gente começa uma questão dessa, a gente já evita falar no nosso telefone o máximo possível. Então, de setembro para lá, você já usava outro aparelho? Eu usava o meu para falar com a minha família. Com certeza. Você usava algum outro aplicativo para se comunicar? Confide? Você usava Confide? Usava. Inclusive com o Macalé? Macalé, cara, eu não sei se Macalé tinha, não. Não sei, não me lembro se Macalé tinha. Habitualmente, isso aí também vai ser algo de intranet, mas você habitualmente usava com o Elcio. O Elcio, sim. O Elcio, sim. Perfeito. Então, só para constar, doutor, a gente vai fazer, em relação a esse anexo, a gente vai juntar uma cópia desses manuscritos que ele formulou, e também a gente vai anexar a pesquisa junto ao Google Maps, alguns Google Maps com as coordenadas que ele vai fornecer para a localização do terreno. Perfeito? Ok. Então, nada mais havendo, encerro o presente às 18h21.